Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos saber como importar pessoas. No CRM de vendas Pypron, é possível importar diversos dados utilizando apenas uma planilha, trazendo mais liberdade e agilidade no procedimento. Além disso, com a importação de pessoas, você poderá criar pessoas e vincular empresas aos cadastros importados de forma eficiente e organizada. Com o módulo de importação de pessoas, você poderá importar dados de qualquer planilha, desde que estejam nos formatos aceitos, CSV, XLSX ou XLS. Importar dados de pessoas e empresas de uma só vez, obter um arquivo contendo um relatório de erros ocorrido, caso ocorram especificamente erros durante o processo de importação, e não depender de um modelo específico de planilha, podendo no processo de importação fazer um depara, indicando quais dados das colunas da sua planilha irão para quais campos nativos ou customizados do Pypron. O processo de importação consiste em 3 passos, que são o envio dos dados via planilha, o relacionamento das colunas e as configurações de regras para fazer a importação. Vamos então iniciar um processo de importação. No avatar da sua conta, clique em Ajustes e Configurações. A seguir, na coluna Contas, clique em Importações. Você poderá baixar o arquivo de modelo com a planilha para preencher os dados que deseja importar, mas também é possível você fazer o upload de um arquivo já criado previamente por você. Para baixar o arquivo de modelo, clique em Baixar modelo. Selecione o local onde vai salvar o arquivo e o arquivo foi baixado. Para realizar a importação, nós já temos uma planilha que já foi previamente preenchida. Vamos clicar então em Importar. Vamos subir o arquivo que já criamos para fazer a importação. Vamos selecionar o arquivo que desejamos importar e clicamos em Abrir. Ao carregar o arquivo que será importado, o CRM automaticamente vai reconhecer a primeira linha da coluna como os dados que devem ser importados e vai fazer o vínculo de forma automática com o campo correspondente do CRM de vendas. Nosso exemplo, a nossa planilha contém um campo chamado nome completo. Automaticamente, o CRM já identificou o campo nome completo do campo do cadastro de pessoas e fez o mapeamento. Durante o processo de importação, caso sejam detectados erros, as linhas serão marcadas com o símbolo de erro, informando qual o dado está incorreto. No nosso caso, o campo CPF está com valores informados inválidos. Também abaixo da tela de importação, você poderá exibir todos os erros que foram encontrados durante o processo de importação, clicando em Exibir erros. No nosso exemplo, ele está identificando aqui que existe a linha CPF inválido no cadastro das pessoas. Você poderá utilizar as ações em massa para fazer a correção dos dados. Em ações em massas, você poderá limpar as colunas com erro, definir um valor padrão para as colunas com erro ou remover a coluna. No nosso exemplo, vamos remover a coluna. Como não vamos importar nem gênero, nem cidade, nem estado, clicando no ícone das 3 barrinhas, você poderá remover a coluna, limpar células de colunas com erro, adicionar colunas à direita ou à esquerda, agrupar dados de uma coluna, definir um valor padrão para células com erros, definir um valor padrão para células vazias ou definir um valor padrão para todas as células. No nosso exemplo, não vamos importar a coluna gênero, então vamos remover a coluna. No campo endereço cidade, vamos preencher todas as linhas com a mesma informação. Então, para preencher todas as linhas da coluna com a mesma informação, vamos clicar no ícone das 3 barrinhas e vamos definir um valor padrão para todas as células. Vamos preencher qual o valor padrão que desejamos informar e clicamos em Definir. Automaticamente, o sistema vai preencher todas as linhas com a informação que foi inserida. Vamos informar também o estado, ou o F. Novamente, clicamos nas 3 barrinhas, vamos definir um valor padrão para todas as células, definimos o estado e clicamos em Definir. O próximo campo da nossa planilha é o campo responsável. Não existe um campo responsável no CRM de vendas. No nosso exemplo, vamos então mapear este campo para ser o CS responsável do cadastro dessa pessoa que está sendo criado. Então, clicamos em Selecione, no cadastro de pessoas, vamos buscar o campo CS responsável. Automaticamente, o campo já é mapeado e desta forma já são validados os dados. Veja que foi identificado alguns erros referentes ao preenchimento. Para saber qual é o erro, clicamos no ícone vermelho e será apresentado: o usuário não existe na conta. Porque para fazer o preenchimento do CS responsável, é necessário informar um endereço de e-mail válido de um usuário do sistema. Vamos então preencher as informações todas com o mesmo dado.
Clicamos nas 3 barrinhas, vamos definir um padrão para todas as células, vamos preencher o e-mail de um usuário válido. Os dados foram automaticamente corrigidos. Também é possível adicionar novas colunas ao processo de importação. Clicando em nova coluna, você poderá selecionar se deseja informar dados da pessoa, dados da empresa ou criar um novo campo customizado. No nosso exemplo, vamos clicar em pessoas e vamos adicionar o campo cliente desde. Vamos agora preencher os dados que desejamos importar. Você poderá preencher linha a linha ou aplicar um padrão para todas as linhas, clicando em definir valor padrão para todas as células. Vamos informar a data de cadastro e clicamos em definir. Também é possível criar campos customizados para o cadastro que está sendo importado. Clicamos em nova coluna, clicamos em selecione e vamos criar um novo campo customizado para o cadastro de pessoas, clicando em novo campo customizado. Vamos definir o nome para este campo, então vamos criar o campo RG. Vamos definir para qual entidade este campo vai ser vinculado, se para oportunidades, pessoas ou empresas. No nosso exemplo, vamos selecionar pessoas. Vamos definir o tipo de dado que desejamos preencher neste campo. No nosso caso, ele será um campo numérico. Podemos definir quantas casas decimais e se ele será um campo de moeda. No nosso exemplo, vamos definir 0 casas decimais e não vamos definir a moeda. Clicamos em salvar. O campo RG foi criado e agora podemos preencher as informações. Caso desejamos remover a coluna, podemos clicar nas 3 barrinhas, remover a coluna. Finalizado todo o processo de correção da planilha e mapeamento dos campos, você vai observar que embaixo da tela vai aparecer a informação que os dados estão validados, ou seja, que não existe mais inconsistências e a planilha já pode ser importada. Vamos então clicar em avançar. Ao clicar em avançar, vamos partir para a próxima etapa do processo de importação, que é configurar as regras do processo de importação. Obrigatoriamente, devemos preencher a base legal de tratamento dos dados da LGPD. Vamos selecionar consentimento e automaticamente o campo origem legal dos dados importados vai ser preenchido com o valor de importação. Também precisamos marcar a opção declaro que a base legal e origem dos dados indicados está correta e assumo todos os riscos para eventual indicação inverídica. Nos dados complementares do cadastro são de preenchimento opcional. Você poderá marcar a opção permitir o enriquecimento dos dados a partir do CPF cadastrado. Esta ação será executada somente se for informado o CPF da pessoa no cadastro e também na sua conta estiver um token com o Big Data Corp configurado. No nosso exemplo, não vamos marcar permitir o enriquecimento dos dados. Também é possível atribuir tags para o cadastro das pessoas e um CS responsável para o cadastro das pessoas que estão sendo importados. Defina também se o cadastro dessa pessoa que está sendo importado vai ser definido como um cliente. Em critérios para não duplicar, você deverá selecionar quais serão os critérios de validação que o CRM vai utilizar para fazer a importação e não duplicar os dados. Como a nossa planilha contém o nome completo e o CPF, vamos utilizar estes 2 campos para fazer a validação e evitar assim a duplicação dos dados. Ao selecionar essas informações, você poderá definir que, caso encontre pessoas existentes, poderá manter o cadastro complementar com novos dados ou descartar os dados novos e manter os existentes. Caso você esteja fazendo uma atualização de cadastro, selecione manter o cadastro e complementar com novos dados. Dados complementares do cadastro da empresa também são opcionais. Você poderá realizar o enriquecimento dos dados a partir do CNPJ, definir uma empresa como cliente na data de cadastro, definir um status para a empresa, uma situação para a empresa, definir tags para as empresas, definir o tipo de empresa, modelo touch, CS responsável, segmento da empresa e uma pontuação de CSAT e NPS. Lembrando que os dados complementares do cadastro da empresa só serão configuráveis se na planilha que você está realizando a importação você informou dados de empresa. Ainda sobre os critérios de duplicação, você poderá validar os dados da empresa que está sendo importada, podendo selecionar quais serão os critérios para não duplicar o cadastro
Em nome da importação, você deverá preencher a informação com o nome da planilha que está sendo importado. De forma automática, já serão apresentadas a palavra importação, a entidade de pessoas, a data e hora em que a importação está sendo realizada. Finalizado todas as configurações, clique em Iniciar importação. Automaticamente, o processo será sinalizado na tela no histórico de importações. Você poderá acompanhar a data em que foi iniciado e foi finalizado o processo de importação, o total de pessoas que foram criadas, o total de cadastros de pessoas que foram atualizadas, total de empresas criadas, empresas atualizadas e empresas ignoradas. Para finalizar, você poderá baixar o arquivo com os dados originais da planilha que foi importada. Pronto! Agora você já sabe como realizar a importação de pessoas no CRM de vendas Pypron.